Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, para dar sequência, né, a leitura de ontem, eu vou ler o último parágrafo lido ontem, né. Nós estamos ainda acompanhando Paulo em Tarso, né, na solidão ainda, antes das grandes viagens que ele vai fazer, né, e através da pena do padre Rosner, nós estamos acompanhando os movimentos interiores, né, do apóstolo Paulo na sua preparação para a sua atividade pública, né? Nós estamos na página 86 e eu vou começar a ler o parágrafo que eu li ontem, né? O último parágrafo de ontem, né? Tal como aconteceu com Saulo, assim acontece com todos os cristãos, embora não passem por uma experiência tão arrasadora, experiência da conversão, né? Por meio de uma união mística que ultrapassa o tempo e o espaço, realizada pela fé e pelo batismo, todo fiel encontra-se vinculado a Cristo na sua morte e ressurreição e recebe um novo ser em virtude do ato redentor de Cristo, levado a cabo uma só vez e para sempre. O seu ser essencial, embora oculto, encontra-se agora dentro do âmbito da vida de Cristo. Foi resgatado do mundo e do poder do pecado. Estava longe de Cristo e agora aproximou-se dele. Efésios 2:13. Aqui trata-se daquela expressão de Paulo, né, da crucificação do homem velho na cruz de Nosso Senhor, para que o homem novo nasça, né, ressurja com Cristo. Este transplante em Cristo é consequência do poder libertador da sua morte. E por isso que a morte de Nosso Senhor é tão importante, né? A paixão, né? Não é uma simples declaração da parte de Deus, mas a certeza de um processo real, embora misterioso, que ocorre no íntimo da alma. O cristão reveste-se de Cristo, expressão paulina, né? Gálatas 3:27. Mas não a maneira de um ator que não se identifica com o papel que representa e pode desempenhar outros diametralmente opostos, mas sim a semelhança do sacerdote no altar, através do qual Cristo fala e atua. É uma situação que se exprime com acerto por estas palavras, abre aspas, o cristão é um homem novo que mudou de residência, fecha aspas. Para Paulo, nada disto são metáforas, não são metáforas, né? Mas realidades mais reais do que os processos naturais da vida. Mas como sempre acontece com os fenômenos místicos, são também verdades da alma que escapam à lógica ordinária
e só podem ser expressas por meio de afirmações paradoxais, que nos recordam a outra expressão de Paulo, loucura da cruz. Diante dessa existência essencial cristã, a vida ordinária empalidece aos olhos de Paulo e transforma-se num processo acidental e transitório, embora muito ruidoso e espalhafatoso, mas que não deixa de ter sua importância, porque é o cenário de graves decisões morais. Paulo penetra, pois, com seu olhar claro e evidente, toda a envoltura externa da existência humana, até o mais profundo do ser, o homem interior, o oculto coração humano. E aqui ele cita várias epístolas, né? Efésios 3,16, Colossenses 3,1 e até uma de Pedro, né? 1 Pedro 3,4. Encontrar as palavras significativas e os símbolos adequados para exprimir essas realidades fundamentais da vida espiritual foi a grande luta do solitário pensador de Tarso. Então, a vivência que Paulo teve em Tarso marcou todo o seu apostolado, né? E ele vai criar uma forma de expressar essa vivência, né? Que é a marca dele, a marca de Paulo, né? E que vai influenciar toda a cristandade a partir daí, né? Expressões, né? Que ele estava criando para explicar para as pessoas como é esse processo, né, da conversão. Padecer com Cristo, morrer com Ele, ser sepultado com Ele, ressuscitar, viver, ser glorificado e reinar com Ele, participar dele, incorporar-se nele, tornar-se semelhante a ele. São expressões não lógicas que tornam por vezes a leitura das epístolas muito difícil para os principiantes, porque estão demasiado cheias de significado e o seu sentido transborda constantemente. Essa piedade cristocêntrica, Paulo a reduz em inúmeras passagens à breve fórmula: em Jesus Cristo, que poderíamos interpretar como unido essencialmente a Cristo, íntimo de Cristo, figura de Cristo. Essa união com Cristo é o nervo vital da teologia e da ética paulinas. Quem não o tiver presente girará em torno de sua doutrina como em volta de um castelo encantado, sem encontrar nem a porta nem a chave. O sistema dogmático do apóstolo tem de ser observado a partir desse ponto de vista, que lhe confere unidade, firmeza e coesão. Toda obra de arte tem de ser considerada de um determinado ângulo para que se percebam adequadamente as suas proporções e perspectivas. Na obra de Paulo, esse ponto é Cristo. Para ele, Cristo é o princípio, o meio e o fim. Tudo tem nele o seu alicerce e existe por ele e para ele. Paulo
não se debruça apenas sobre o Cristo histórico, considera-o juntamente com o Cristo pré-existente desde sempre no seio da Trindade. O Cristo na sua glória, no seu significado místico de Salvador da humanidade. Estamos no cerne da doutrina paulina. Este é o significado das profundas palavras na Epístola aos Gálatas. Abre aspas. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Mas estamos também no coração do cristianismo, pois o aspecto essencial desta religião não é a nova doutrina, a nova ética, o novo culto. Tudo isso ocupa um lugar secundário. O que há de novo e de inaudito no cristianismo é a revelação de uma nova vida, conferida através da morte misteriosa de Cristo. A religião de Cristo distingue-se de todas as outras religiões porque é algo de absolutamente novo, impossível de ultrapassar, aquilo que nenhuma religião humana poderia oferecer. Nunca nos será possível hoje insistir demasiado neste ponto central da religião cristã, e todos os esforços nesse sentido serão poucos. A própria literatura religiosa raramente penetra neste núcleo essencial. No entanto, temos de concentrar-nos novamente nele para nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Então, o padre Rosner nos dá aqui a perspectiva dele, né, da obra de São Paulo, e nos dá a chave de entendimento dessa obra, né, a chave para que nós leiamos, né, as epístolas e as entendamos, para que a gente possa aproveitar, para que possamos aproveitar delas, né? Esse caráter da centralidade de Cristo, né? Como um ser que, através da sua morte, nos confere a vida, né? A vida eterna. Aqui tem um asterisco dizendo assim: hoje sabemos já como julgar a opinião segundo a qual Paulo teria sufocado todos os elementos de liberdade e de vida na religião de Cristo, substituindo-os por fantasias suas, por uma terminologia bárbara, judaizando assim o cristianismo. O verdadeiro cristianismo não se encontraria nas epístolas, mas nos evangelhos. Então, tentam contrapor, né, Paulo aos evangelhos, né? Urgia abandonar Paulo e regressar a Cristo. Essa crítica deixou-se dominar por uma verdadeira fúria contra Paulo. Depois do aparecimento de Renan, Nietzsche e Paul de Lagarde, que foram precursores do Renan, pelo menos, né? Foram ídolos dos modernistas, né?
tinham razão apenas num ponto: o de que Paulo, e com ele a nova igreja, ultrapassaram amplamente a doutrina de Jesus nos evangelhos. Mas a religião cristã integral não está contida apenas nas palavras de Jesus. Jesus não se limitou a ensinar, agiu. A morte na cruz foi seguida da ressurreição, da descida do Espírito Santo e da explicação mística e dogmática desses fatos pelos apóstolos. Nestas realidades é que reside o centro de gravidade do cristianismo, e não somente no Sermão da Montanha e nas palavras. Então aqui, o Padre Rosner está tentando, né, posicionar Paulo no campo mais geral do cristianismo, né? Paulo talvez tenha sido o primeiro, né, a levar tão longe a reflexão sobre o significado, né, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né, para além dos evangelhos, o que vai fazer toda a patrística, né, depois de Paulo, né? Depois de ler o Evangelho, depois de entender perfeitamente o que Nosso Senhor falou, e depois de entender como que ele agiu e o que ele fez, não é preciso tirar as conclusões, é preciso tentar entender toda esses acontecimentos e esse extraordinário acontecimento, né, que foi a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, dentro da história da salvação, né, como é que isso repercutirá e deverá repercutir e terá de repercutir, né, na história humana, em cada um de nós, né? Como que isso deve ser entendido por nós, né? Não só nos contar, né, como isso aconteceu, mas tirar disso as consequências, né? Então é que ele, nessa nota, ele alude, né, à crítica do século XVIII e XIX, né? Principalmente 19, né, a Paulo. E lembre-se, toda vez que nós encontrarmos, né, um crítico de Paulo, será para criar heresias ou destruir a fé católica, né? Porque é preciso destruir Paulo ou modificar ou deformar Paulo para que nasçam outras coisas em termos de heresia ou de tentativa de destruição da igreja, né? Tal é a centralidade dele, né? Tudo leva a crer que as reflexões e meditações de Paulo durante os seus longos anos de tranquilidade tenham girado em torno deste eixo. Como se observa nas obras mais tardias do apóstolo, nenhuma linha nova de pensamento. Podemos concluir que o seu evangelho já se encontrava amadurecido em todos os pontos decisivos antes de ele ter dado início à sua missão apostólica. Portanto, não é arbitrário supor que a etapa mais intensa da sua formação espiritual tenha sido estes anos de profunda concentração. As grandes ideias
que haveria de fixar por escrito nas suas epístolas foram, na sua maior parte, pensadas ali, naquela obscura oficina, concebidas pelo cérebro genial do Tecelão de Tarso, que, sem pretendê-lo, acabou por dirigir as suas cartas à humanidade inteira, como mestre do mundo. Mal podemos vislumbrar a importância que tiveram as revelações de Tarso e da Arábia para a teologia paulina. Não se tratava de falsas visões ocasionadas pelo sentimento religioso, entre aspas, né? Mas da ação espiritual, da revelação divina na alma de um homem visitado pela graça, infundindo-lhe um ânimo inquebrantável e uma soberana visão da vida. A que grau de profundidade mística chegaram essas revelações? Mostram-no as suas próprias confissões, feitas 14 anos mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, 12, 2, 4. Quando seus adversários o constrangeram a levantar o véu das suas experiências espirituais, que ninguém gosta de desvendar. Abre aspas, conheço um homem em Cristo, o qual há 14 anos, provavelmente em Tarso ainda, né, foi arrebatado. Não sei se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe. Até o terceiro céu. E sei que esse homem, se foi no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito a um homem proferir. Fecha aspas. Essa confissão, obviamente, ela foi arrancada dele, né? Ele não a faria, né, se não tivesse sido constrangido, né, pelas circunstâncias e pelas pessoas, né? Entretanto, devora-o a ânsia de ação. Atormentava-o o pensamento de que, para além do Tauro e das montanhas de Amã, existia todo um mundo ainda por conquistar para Cristo. Parece que, de tempos a tempos, quebrava o silêncio e empreendia viagens de exploração à Cilícia e à Síria. Mesmo em Tarso, né? Até que um dia soou finalmente a sua hora. Então, com essas, Padre Rosner coloca, né, essa experiência extraordinária de Paulo, né, que talvez seja a mais extraordinária experiência pela qual ele passou depois da queda do cavalo rumo a Damasco, na estrada de Damasco, né, que essa que foi o arrebatamento de Paulo, né, ao paraíso. E a gente só pode imaginar, né, o que isso aconteceu, né, o que aconteceu aí, né. Tem um relato de um sonho de São João Bosco, em que ele vai para um lugar
em que ele é recebido por Domingos Sávio, um menino, né, dele, um menino de São João Bosco, que tinha falecido já. E lá ele é recebido por Domingos Sávio, e ele nos descreve, né, a beleza do lugar, né, a, o, a, como que esse lugar era diferente de todos os lugares que ele já tinha conhecido, né, São João Bosco, e como que tudo brilhava, que tudo tinha uma luz, né, os vegetais, né, o ar, a iluminação, né, o céu, e também ele escutava uma música, né, uma música belíssima, que de fundo, que ele também não conseguia saber de onde que ela vinha, né? E nesse deslumbramento ele vê Domingos Sávio, né, o menino dele, né? E ele pergunta, né? Tem um diálogo, vale a pena ler esse sonho. Tem um diálogo com o Domingos Sávio que ele afirma, perguntando a São Domingos Sávio, né, se aquilo ali era o céu, não é? Eu falei, não, isso aqui é muito diferente do céu, não é o céu não. Mas como não? Isso aqui é tão coisa, não, mas isso aqui não é não, enfim, isso aqui nós estamos longe do céu, eu vim aqui conversar com você, etc. Tal, então eles têm mas o São João Bosco insiste, né, com São Domingos Sávio, para que ele mostrasse o brilho do céu, né, o brilho do céu. Não, você não pode, porque se não está preparado ainda, porque se eu te mostrar esse brilho, você vai, sei lá, morrer e tal. Não, mas pelo menos uma amostra disso e tal. E aí o São Domingos Sávio falou, então você olha lá para aquele ponto lá no horizonte, etc, etc. E a sensação que São João Bosco teve foi que ele viu um raio, uma espécie de um raio muito brilhante, né? Que é o jeito que São Domingos Sávio mostrou para ele o brilho do céu. E com esse acontecimento no sonho, né, ele acordou, porque a experiência foi tão extraordinária, né, mas ele acordou caindo da cama, né, quando ele viu esse brilho do céu. Então eu estou mencionando esse sonho de São João Bosco para a gente aquilatar, né, essa experiência de arrebatamento ao céu que São Paulo teve, né? Assim, ninguém pode imaginar essa experiência. Ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito a um homem proferir. Então, com isso, né, com esse relato aqui, nós terminamos, né? Padre Rose termina, digamos assim, uma biografia de um Paulo que ainda não tem uma obra pública, né? Sei lá, ele devia estar aqui entre 30 e 40 anos de idade, né? E então ele termina toda essa fase de preparação do grande apóstolo, né? E a gente vai iniciar então aqui
as viagens, né? Soou finalmente a sua hora, a hora de Paulo, né? Então Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, tinha preparado então um apóstolo, digamos assim, o 13º apóstolo, né? Para para o bem de todos os cristãos que viriam depois dele até o final dos tempos, né? Nós não sabemos quando ocorrerá, né? Então ele vai começar, né, a descrever aqui então as peripécias de Paulo no mundo, né? Antioquia, Atos 11, versículos 19 a 25. Veja como é que são condensados, né, os acontecimentos do Novo Testamento, né? Quer dizer, alguns versículos dos Atos, né, descrevem grandes coisas, né? Os Atos, enfim, descreve o apostolado público, né, de São Paulo, mas tão resumido, né? Muda o cenário dos Atos dos Apóstolos, mas Saulo não se encontra no palco. Antioquia é uma grande cidade de mais de 500 mil de habitantes, a terceira cidade do Império Romano depois de Roma e Alexandria. Olha a importância então de Antioquia, né? A metrópole do Oriente, a residência do legado imperial da Síria. Legado imperial da Síria. A história de Paulo conduz-nos sempre de novo a grandes cidades e a multidões de homens. Depois de Jerusalém, Antioquia estava destinada a ser a segunda mãe da igreja nascente, pois a transformação da comunidade primitiva em igreja universal se deu segundo as etapas Jerusalém, Antioquia, Roma. Como esta cidade haveria de exercer uma influência tão profunda na vida do apóstolo, tornando-se durante 20 anos a sua pátria de eleição e o ponto de partida dos seus grandes empreendimentos, convém familiarizarmos um pouco com ela, com a cidade, não é? Então aqui nessa página, né, tem um mapinha da cidade, né? Provavelmente um mapinha da cidade na época de Paulo, né? E tem algumas indicações aqui, né, das avenidas principais, né, de um bairro aqui, bairro da Epifania, tem o Palácio Real, né, tem a Acrópole, tem as portas da cidade, né. Aqui tem uma das portas que é aliás, duas portas, né? Tem a indicação para onde elas levam quando você sai dela, né? Tem uma porta aqui ao norte, né? Que leva que desemboca a porta que
que é próximo do Palácio Real. Saindo dela, você vai para Seleucia. E uma outra porta a oeste da cidade, que vai para outra cidade chamada Dafne, né? E as outras portas também, né? Para quem não tem o livro, teve uma sugestão, né, do vídeo lá no YouTube, que eu mostrasse aqui pelo menos deixa eu ver se eu consigo mostrar, né, esse mapinha, né, da cidade, com as indicações norte, sul, leste, oeste, né, e esse pequeno mapa da cidade de Antioquia, né? Provavelmente da parte mais central. Ela é às margens do rio Oronte, né? Tá certo? Então, essa é digamos, as características geográficas, né? Situada a leste do Mediterrâneo, no ponto em que a costa da Síria forma um ângulo reto com a da Ásia menor, estava edificada a 20 quilômetros do mar, na margem sul do largo rio Oronte, aninhada entre os contrafortes do Amã, ao norte, e do Cássio, ao sul, e apoiada nas encostas verdejantes do Sílpio. Havia sido a capital dos Seleucidas, gloriosos herdeiros de Alexandre Magno, e mantinha contato com todos os centros importantes do Império Romano. Era, pois, o lugar ideal para uma igreja que queria expandir-se entre os pagãos. Isso a Juliana coloca o mapinha aí, né? O que Tarso significava para as regiões adjacentes da Ásia Menor, Antioquia significava-o para a Mesopotâmia e a Arábia. Sempre que um antioquenho falava de sua cidade, brilhavam-lhe os olhos de orgulho e entusiasmo. Aos forasteiros, descrevia, sobretudo, a magnífica colunata construída por Herodes o Grande, num assomo de generosidade real. Era uma avenida principal, orlada por 4 fileiras de colunas de mármore que formavam 3 pistas paralelas. A central, aqui tem elas, né? A Avenida das Colunas, das colunatas de Herodes, né? Ela é bem central, né? Então, 3 pistas paralelas. Na central destinava-se aos veículos pesados, e as da direita e da esquerda aos pedestres, cavaleiros e carruagens de luxo. Atravessava a cidade na direção leste-oeste, na extensão de vários quilômetros, e terminava no sopé de um morro, em cujo cume uma gigantesca estátua de Zeus dominava a avenida e a cidade. Essa aqui não é mostrada no mapinha, né? Essa estátua. Uma outra fileira de colunas partia de uma ilha situada no meio do rio, avançando em direção ao sul, e formava com a primeira uma colossal cruz de mármore no centro da cidade, que assim ficava dividida em 4 bairros. As 2 avenidas estavam adornadas com obras-primas da arte grega, obras de tão fina beleza que os séculos vindouros nunca mais haveriam de igualá-las. Então, aqui é uma descrição geral da cidade, bastante simples, né?
Aqui também tem a indicação do Monte Sílpio, né? No mapinha. Ao norte, o Oronte, né? Com seus 2 braços poderosos, cercava uma ilha onde se erguia o antigo palácio real dos Seleucidas. Era ali que habitava o legado imperial, detentor do poder supremo sobre o Oriente, rodeado de todo o conselho administrativo e do seu Estado-Maior. A margem do norte do Oronte e os flancos do Sílpio, aqui no sul, estavam pontilhados de casas de campo de famílias ricas. Toda a cidade se achava rodeada por uma muralha fortificada com 300 ou 400 torres, obra maravilhosa de arte militar de fortificações, que no seu topo oferecia espaço suficiente para uma quadriga, aquele carro, né? Romano. Ao sul, escalava os rochedos escarpados do Monte Sílpio, formando uma coroa dentada de efeito grandioso. Outro orgulho para a cidade eram as instalações hidráulicas, os balneários públicos e particulares, as fontes, as cascatas, a complicada rede de canais e encanamentos que levavam as abundantes águas do Oronte e das cascatas de Dafne a todos os palácios e choupanas. Só Tarso e Damasco podiam orgulhar-se de semelhante abundância de água. Além disso, Antioquia era, por assim dizer, a Paris do Oriente, cidade-luz, por causa de sua célebre iluminação. Libânio, o orador que com tanto entusiasmo exalta a sua cidade natal, escreve a seu respeito. Libânio, gente, é o retórico, né? Que ensinou grandes santos da igreja, né? São João Crisóstomo estudou com Libânio, a São Gregório de Nazianzeno, aquela família toda de São Gregório, né? São Basílio, aquela família de santos que tem uma genealogia impressionante, né? Também estudaram com Libânio, né? Libânio é um retórico, enfim. Então veja que ele fala, né, de Antioquia, ele é de Antioquia, né? Quando a noite cai, a luz do sol é substituída por uma outra claridade. O dia e a noite para nós só se distinguem pelo seu gênero diferente de luz. As mãos atarefadas mal percebem a distinção e continuam a trabalhar. E quem o desejar pode também cantar e dançar durante toda a noite. Pois entre nós, Hefesto e Afrodite repartem entre si as horas da noite. Afrodite era a deusa grega do amor, que em parte alguma recebia um culto tão ardente como em Antioquia. E Hefesto, a divindade tutelar da indústria de armamentos. Nessas mesmas forjas se cunhavam as moedas romanas com a efígie do imperador. Quando Jesus pergunta aos fariseus de quem são esta imagem e esta inscrição, provavelmente tinha na mão uma moeda cunhada em Antioquia. Então, vocês têm aqui, né, mais uma extraordinária, né, descrição de uma cidade tão importante para Paulo. Isso vai acontecer com todas as cidades que Paulo visitará. Essa descrição, digamos assim, geográfica,
histórica, social, situação da cidade, né? Isso vai acontecer com todas. Então, veja, isso dá uma cor, uma coloração, né? Quando a gente vai, de fato, ler as peripécias de Paulo pela cidade, né? Ou mesmo uma carta que ele tem escrito, né? Para uma comunidade numa cidade ou noutra, nós vamos ficar com essa imagem, né? Dessa descrição, né? De Antioquia, né? E toda hora, né, que a gente lê outras vidas de santos, né? São João Crisóstomo, por exemplo, viveu em Antioquia, foi bispo de Antioquia, né? Já uma Antioquia cristã, ou muito mais cristã do que na época de Paulo. E nós vamos entender também, né, através dessa descrição da cidade, os deuses cultuados pela cidade, os deuses pagãos, né, os hábitos dos habitantes da cidade, né, as coisas do ponto de vista cristão, né, completamente inadmissíveis que aconteciam na cidade. E nós vamos entender também muitos aspectos das cartas de Paulo que escreviam à comunidade da cidade, porque ele vai falar muitas vezes das coisas péssimas que existiam nas cidades, né? Então, aqui nós ainda vamos descrever mais Antioquia. Eu vou parar por aqui, né? Quer dizer, eu estou no pé, de fato no pé da página 90. A última frase aqui da página eu não li, na página 90. E nós continuaremos amanhã essa viagem por Antioquia da Antiguidade, né? Nós estamos então agora viajando pela pena de Rosner, numa cidade da Antiguidade que foi fundamental para o crescimento da religião cristã no mundo. Fundamental. Antioquia, não só na época do Paulo, né, mas também nas épocas posteriores, né, ela foi um grande polo difusor da nossa religião para o mundo, né? Estamos ainda no Oriente, né? Onde nasceu a nossa religião, né? Então, aqui, uma das riquezas dessa obra do Padre Rosner é justamente essa descrição, né? Porque nos insere na cidade. Nós começamos a viver na cidade, né? Uma cidade antiga, maravilhosa, iluminada à noite, que era uma coisa rara, né, nessas cidades, né? E que a gente pode imaginar a vida noturna dessa cidade, né? O luxo dos ricos dessa cidade, né? Nesse ambiente de paganismo, enfim, tudo isso nós vamos ver, né? Então eu paro por aqui e pergunto a vocês se vocês têm alguma observação, alguma pergunta da leitura de hoje, né? Em que a gente termina a fase de Paulo em Tarso e começa a entrar então agora nos caminhos, a viajar com Paulo, né? Certo? Professor? Sim. Eu fiquei numa dúvida lá atrás, tem uma parte aqui que ele cita Herodes Grande. Não é Herodes não, né? Tem 3 ou 4 Herodes, né? Ah, tá. E ele, na página anterior, logo acima. Eu não sei esse Herodes.
Eu não sei qual que é dos 3 ou 4 Herodes que é esse Herodes o Grande, não, Juliana. Mas tem o Herodes Antipas, tem, enfim, tem mas eu não sei qual que é esse, não. Se foi o que ordenou a matança das crianças, enfim. Tem o Herodes que arrancou a cabeça do São João Batista, enfim, tem uns 3 ou 4. É um deles. Não sei. No contexto aqui só não dá para saber. Não, dá não. Eu pelo menos não sei, né? Alguém mais instruído que eu saberia, sabe, Juliana? Mas enfim. Pois é, mas desses Herodes todos, então, não teve nenhum que prestou. Eu não diria que não prestou do ponto de vista. Não prestou. Bom, depende do que você chama não prestar. Porque no mundo pagão. Não prestou do ponto de vista. Faz uma maldade diferente. Não sei se esse Herodes. Pois é, esse que eu tô falando, esse Herodes o Grande. Não sei se ele só governou. Ou se ele eventualmente perseguiu. Não sei. É ignorância pura minha mesmo, viu, Juliana? Não sei. O professor? Sim. Eu falei aqui, e acho que o meu fone não estava ativado, mas é porque nesse livro já citou assim umas 2 ou 3 vezes Zeus, né? Uhum. Só a título de curiosidade, assim, como que ainda hoje tem as pessoas ainda que cultuam essas divindades pagãs, né? Hoje está voltando. O canal de Suez é Zeus escrito ao contrário. Ah, tá vendo? Eu não sabia. Esse eu não sabia. Muito interessante essa informação. Não sabia. Zeus Zeus é o manda-chuva, né? É o deus o superior lá da mitologia grega, né? Ele comandava todo o exército de deuses lá, né? E Zeus aparece, né? Eu brincava muito porque eu dava aula de história da engenharia elétrica, né? E eu brincava muito com meus alunos porque Zeus, ele aparece às vezes com um raizinho na mão, né? Ele aparece assim na mão dele um raio, né? E quando eu falava sobre descarga atmosférica, etc., eu comparava, porque Zeus, então, tendo o raio, né, tem a ver com tempo, tem a ver com condições atmosféricas, né? Isso na minha cabeça, né? Claro. E eu comparava Zeus com São Pedro, né? Porque São Pedro também é o santo que manda chuva, que, enfim, na devoção popular, né? Mas Zeus é o manda-chuva, né? Dos deuses. Enfim, ele era, né? Digamos assim, no paganismo, né? No politeísmo, né? Todas essas personagens, vocês vão ver, enfim, Paulo vai lutar muito contra a idolatria, né? Essas devoções regionais do paganismo, né? Diana, né? O templo de Diana, nós vamos falar ainda sobre isso aqui. Mas esse neopaganismo, né? O paganismo pós-cristão, eles recuperam muito desses deuses da mitologia grega, né? Hoje. E agora com essa informação sua, sensacional. O canal de Suez, né? Que é a palavra Zeus ao contrário, né? É uma coisa incrível, realmente. Mais alguma observação? Então,
Deus lhes pague a paciência aqui, a presença. Vamos continuar, né, esse passeio por Antioquia amanhã, né, se Deus quiser. E nós vamos passear pela cidade e reencontrar várias personalidades que viveram em Antioquia, que tiveram importância em Antioquia aqui. Mais na frente nós vamos falar de São João Crisóstomo e muitos outros. Nós vamos passear pela uma cidade antiga, né? Isso nós faremos. Então fiquem todos com Deus, tenham um santo dia e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.